Geazi era o nome do auxiliar, o servo, o moço do profeta Eliseu. Vejam só que depois de Naamã ter experimentado um grande feito da parte de Deus, depois que Deus realmente mostrou a ele uma experiência extraordinária, sobrenatural, que resultou na transformação do coração de Naamã e também que resultou na cura de uma doença incurável. A Bíblia então fala que Naamã foi em paz para a sua terra. É assim que acontece. Quando nós temos com Deus uma experiência sobrenatural, extraordinária, magnífica, o nosso coração fica em paz. Nós ficamos descansados por saber que Deus, Ele interveio em nossa história. E Deus sempre quer e está disposto a fazer essa intervenção em nossas vidas. Mas Geazi, que era o auxiliar do profeta Eliseu, ele viu que o profeta não quis receber nenhum valor, nem presentes das mãos do general. Porque ele foi no rio, se banhou 7 vezes, depois voltou curado e falou: olha, recebe, profeta, um presente, porque ele levou muita coisa, muito ouro, muita prata e muitas roupas, presentes. Aceita. Ele falou: não recebo nada. E olha que o general Naamã ainda insistiu com ele para que ele recebesse alguma coisa. Ele disse: olha, não recebo nada, não recebo nenhum presente, não recebo nenhum donativo, não recebo absolutamente nada. Coerente com o que Jesus falou: de graça recebestes, de graça dai. Aquilo era virtude do Espírito Santo, não poderia ser dado em troca de dinheiro, de recursos materiais, absolutamente. Mas os olhos de Geazi se encheram quando ele viu aquele ouro, aquela prata e a oportunidade. Eu imagino aquele homem dando até faniquito, pensando: mas por que ele não aceita? Por que ele não aceita? As coisas não estão fáceis não. Ele podia receber aí um ouro, uma prata, alguma coisa. Ele não quer para ele não, mas aceita para mim. Não é assim que as pessoas falam? Você não quer não, senhor, mas pega para mim então, me dá. E ele não podia simplesmente receber nada por uma questão de ética. Porque as coisas espirituais não podem ser vendidas. As virtudes espirituais não podem ser barganhadas. Elas não podem ser negociadas. Absolutamente. Por isso então o profeta Eliseu não recebeu absolutamente nada das mãos daquele homem. Mas o Geazi viu que ele estava perdendo uma grande oportunidade de ter alguma coisa. E é assim que acontece. Quando a ambição, a avareza, a luxúria e o materialismo atacam o coração de alguém, essa pessoa precisa rapidamente refugiar-se debaixo das asas do Altíssimo e combater os sentimentos e atitudes mesquinhas. Foi o que aconteceu com Geazi. A avareza, a mesquinhez, aquilo atacou o coração dele. E ele ficou querendo aquelas coisas, ficou necessitando aquelas coisas. E quando isso acontecer com você, quando acontecer conosco, precisamos combater esses sentimentos e correndo para debaixo das asas do Altíssimo, para nós não sermos alcançados por essa epidemia, porque o materialismo, ele é insaciável, ele nunca se cansa, ele nunca diz basta, sempre ele quer mais e mais, porque cria necessidades que na verdade não são necessidades. Os demônios esperavam essa brecha na vida de Geazi. Eles estavam ávidos, esperando que houvesse uma brecha para eles entrarem. E quando Geazi cresceu os olhos e viu aquele ouro, aquela prata indo embora, meus queridos, aquilo ali deu lugar a uma brecha no coração dele, e os demônios que já o espreitavam, que sabiam que ele era mesquinho, materialista, se prepararam para entrar na vida dele. É o que a Bíblia nos fala. É o que a Bíblia nos fala, que o diabo, os demônios andam ao redor. É assim que a Bíblia fala, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Essa é a situação em que nós vivemos no dia a dia. Nenhuma pessoa está fora disso, nenhuma pessoa está isenta disso. Eles estão ao nosso redor, aguardando uma brecha, aguardando um vacilo, aguardando uma legalidade que você possa dar, uma legalidade que qualquer um de nós dermos a eles. Eles vão usar essa brecha para entrar em nossa vida e fazer uma tragédia. Os demônios perderam Naamã. Haviam perdido Naamã, porque Naamã, ele também era devoto de Rimon. Rimon era uma divindade lá da Síria.
que na verdade é a personificação de um demônio. Ele havia perdido Naamã. Naamã não era mais seu devoto, porque a Bíblia fala, Naamã declarou, nunca mais cultuarei a nenhum outro senão Deus de Israel, porque não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Ele adotou para si, sabia, reconheceu isso, fez uma declaração enfática de fé, que não há Deus em nenhum outro lugar. Reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Glória a Deus. Foi isso que ele fez. Então os demônios perderam Naamã, mas eles não queriam voltar de mãos vazias. É assim. Eles não queriam voltar de mãos vazias. Meu Deus, quantas vezes as pessoas vêm à igreja em busca de libertação, mas os demônios, eles ficam infelizes, eles ficam desesperados quando uma pessoa é liberta da ação deles, e eles ficam então procurando ao redor quem está mais próximo, para que ele possa levar a sua miséria, para que ele possa estender o seu domínio sobre essa pessoa. Perderam Naamã e eles não queriam voltar de mãos vazias. Geazi deu lugar ao diabo, porque ele não confiou em Deus e nem no profeta de Deus. Ele tentou ser um homem independente de Deus. Ele quis levar vantagem nas coisas espirituais. E Geazi herdou a maldição. Que coisa triste, meu Deus. Vejam só que Geazi, ele não confiou na palavra do profeta Eliseu. Ele não confiou na palavra de Deus. O profeta Eliseu havia resistido à insistência do general Naamã em dar alguma coisa a ele. Aceita, senhor. Não vou aceitar não. Aceita sim, não vou aceitar não. Olha aqui, mas aceita, é um presente que eu estou te dando. Não estou querendo pagar não vou aceitar não. Então, o Naamã insistiu, o profeta Eliseu resistiu a isso, não aceitou nada. O profeta de Deus disse que aquela ocasião não era a ocasião própria para isso, para receber presentes, para receber dinheiro, para receber ouro, para receber prata. Essa não é a hora, esse não é o momento, essa circunstância não é adequada, porque nenhuma pessoa pode dar alguma coisa porque foi abençoado espiritualmente, vira negócio. As virtudes espirituais não podem ser compradas, nem vendidas, nem negociadas. Não podem. Nenhuma pessoa, eu vou fazer uma oração por você, você vai me dar quanto? Não existe isso. Não existe isso porque contraria frontalmente os princípios bíblicos. Mas Geazi não levou isso em consideração. Ele não quis nem saber disso. E quando Deus diz não, então é não. Deus havia dito, não é hora de receber presentes, não é hora de receber dinheiro, não é hora de receber nada disso. Ora, se Deus disse não, então é não. Não podemos ser insistentes, nem teimosos, nem desobedientes. Quando Deus diz não, Ele exige de nós submissão à sua voz. Ele falou não, então pronto, acabou. Que Deus pode falar muitas vezes é um aguarde, espere um pouco. Aí você espera. Mas quando Deus fala não, quando Deus é determinante, é não, acabou. Você não vai ficar tentando Deus. Você não vai ficar forçando a barra em cima de Deus. Você não vai ficar dando um jeitinho para poder burlar ali aquilo que Deus estabeleceu. Será que eu vou achar um jeitinho? Será que eu consigo negociar de alguma forma? Será que eu consigo alterar alguma coisa aqui? Será que eu vou mudar uma palavra aqui? Será que isso vai ter sentido? Não, absolutamente. É não e não. Mas vejam só, queridos, que Geazi não era homem de Deus. Não era. A Bíblia fala assim, o texto se refere a ele como o moço de Eliseu, homem de Deus. Podia ter falado assim, Geazi, aquele homem de Deus, que era o moço de Eliseu, o homem de Deus. Podia ter falado isso, mas a Bíblia diz Geazi, ele era o moço, o auxiliar, o servo do homem de Deus. Ele não era homem de Deus. Esse era o grande problema de Geazi, ele não era um homem de Deus. Infelizmente, ele não era homem de Deus, isso prova porque ele não confiou em Deus. Ele não obedeceu a Deus e nem obedeceu ao profeta, porque ele não confiava. Queridos, a questão da obediência está ligada à confiança. Nós obedecemos a Deus porque nós confiamos nele. É por isso que nós obedecemos, porque a confiança,
ela vai trazer consigo certamente a obediência. Não podemos desvincular obediência de confiança, essas coisas trabalham certamente juntas. Então, ser homem de Deus é saber que Deus dirige a nossa história, é saber que Deus governa a nossa história. Você precisa ter consciência disso para confiar em Deus. Ah, pastor, mas alguém falou isso, aquilo, outro, mas o que interessa é isso? Você não confia que Deus é que governa a sua história? Não é Deus quem dirige a sua história? O nosso destino está nas mãos do Senhor, nós o entregamos a Ele, nós não confiamos isso a Ele? Por que então nós vamos temer? Ou por que então vamos ficar preocupados com a falta? Porque aquele Geazi teria medo da falta. Ah, eu preciso desse ouro, eu preciso dessa prata, mas Deus já havia falado não, eu agora vou confiar em Deus porque Ele falou não. Se Ele disse não para esse recurso, certamente é porque Ele tem outro recurso para usar e para nos suprir. Nós não precisamos ficar burlando aquilo que Deus estabeleceu, absolutamente. Essa confiança em Deus gera obediência. Assim nós podemos descansar em Deus. Precisamos ter consciência, Deus, eu entreguei a minha vida nas suas mãos. Você precisa ter consciência disso, que a nossa vida, ela foi entregue nas mãos do Senhor, porque nós confiamos nele, e por causa disso agora, nós podemos obedecer a Deus. Pastor, mas eu vou perder esse recurso, mas nós confiamos em Deus. Pastor, mas eu vou perder esse emprego é inadequado para você que é um crente. Ah, pastor, mas se eu tiver falta, confia em Deus. Confia em Deus. É isso que Deus fala conosco, confia, não fica com medo de ter falta. Não fica querendo pegar o ouro e a prata, que estão contaminados com a maldição da lepra. Não fica preocupado em pegar isso não, porque Deus, Ele é provedor. E a Bíblia fala que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Cada uma, queridos, cada uma, Ele fala, é uma por uma. É uma por uma. Mas nós não podemos ter coração de leproso, porque o Naamã, ele foi curado por Deus, e Geazi não tinha uma lepra aparente no seu corpo, mas o seu coração era um coração doente. Por isso então, queridos, ele ficou desconfiado, ele não quis obedecer a Deus, ele não quis confiar em Deus. A nossa história precisa ser diferente. Seja servo de Deus em nome de Jesus. Seja servo, confie naquilo que Deus fala. Pastor, eu confio em Deus, confia mesmo? Então obedeça. A prova da confiança é a obediência. Ah, eu confio em Deus, mas não obedece? Mas não obedece? Que confiança é essa em que as pessoas não obedecem? Aquele que confia, ele vai obedecer, porque ele sabe que Deus é infalível, que Deus nunca falha. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você confia em Deus? Então obedeça a Ele. Parece incoerente? Parece estranho? Parece perigoso? Parece arriscado? Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu coração, porque Jesus falou assim, se creres, verás a glória de Deus. Deus quer mostrar a glória dele, gente. Deus quer mostrar a glória, mas ele disse, olha, se creres, aquele que crer, verá a glória de Deus. Como Geazi não era homem de Deus, ele queria agir independente de Deus. É independência. Meu Deus, o que é isso? É exatamente, é um sentimento, é uma vontade, é um desejo de independência. Mas como é que isso pode ser? Como pode ser isso? Porque Geazi, ele era companheiro do profeta, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era. Sabe por quê? Porque a Bíblia relata, quando ele foi sucessor de Elias, ele pediu porção dobrada do Espírito de Elias. E Deus concedeu a Eliseu porção dobrada do Espírito. Então ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas como era isso? Como Geazi queria ser independente de Deus, se ele era companheiro do profeta, ele era ajudante do profeta. Quem foi que levou a palavra ao general Naamã, dizendo assim, vai banhar no Jordão 7 vezes? Quem foi falar isso com ele? Foi Geazi.
Geazi foi o homem mensageiro de Deus, ele foi o porta-voz de Deus, ele foi o homem que levou a palavra de cura para o general Naamã. Foi o Geazi. E nós ficamos pensando, meu Deus, como é que pode então alguém palavra de cura? Como é que pode um homem desse não ser um homem de Deus? Como é possível um homem desse querer ser independente de Deus? É o problema da humanidade, independência. Deus, eu quero o seguinte, tá? Eu quero ir na igreja de vez em quando. O Senhor me abençoa, me salva, me perdoa, me dá o que eu preciso. Mas aqui, ó, sem compromisso, tá? Sem compromisso, sabe por quê? Eu vou quando eu quero, ninguém vai me impedir de tomar minha cervejinha lá no final de semana, ninguém vai me impedir de sair com a minha turma, ninguém vai me cobrar nada, tá? Então aqui, sem compromisso, tá bom, Deus? É assim que o Geazi queria ser. Ó, eu vou estar com Deus aqui para usufruir as bênçãos dele, mas sem compromisso. Tá bom assim? Assim fica bom? Fica bom para todo mundo? Sem compromisso. Era isso. É a vontade do ser humano de ser independente de Deus. De Deus queremos as benesses. De Deus queremos benefícios. De Deus queremos uma série de coisas. Mas nós não queremos ficar presos em Deus, nem em igreja e nem em negócio de Bíblia. Ah, para com isso. Para com isso. Eu vou lá na igreja sim. Eu gosto lá de ouvir a pregação do pastor. Eu gosto de ir lá na escola. Gosto de ir na cela de vez em quando. Mas peraí. Mas eu não quero ficar esse negócio de agarrado de igreja, não. Porque a vontade do ser humano é a independência de Deus. Ora, a independência de Deus, certamente, a independência de Deus é o caminho da morte. Certamente é isso. Geazi queria agir de forma independente de Deus. Há pessoas assim até hoje. Convivem com as coisas de Deus, convivem com a palavra de Deus, convivem com os servos de Deus, já foram até mensageiros de Deus, até já levaram palavras de edificação, de salvação para alguém, mas querem ser independentes de Deus. Ou seja, quando há um conflito de interesses, ou quando Deus não aprova o que nós queremos. Ah, meus queridos, nessa hora então, as pessoas que elas querem, porque elas agem como se fossem independentes. Olha, Deus, ninguém manda em mim. Eu quero ser independente. Eu quero viver independente. É a independência que as pessoas buscam. Era isso que Geazi queria. Eu vou ser servo do profeta, mas as minhas decisões são independentes da vontade de Deus. Ou seja, Deus não precisa mandar na minha vida. Deus não precisa governar a minha vida. Meu querido, se você tem pensado assim até agora, o seu coração está leproso. O seu coração está leproso. Se você quer de Deus só benefícios, seu coração está leproso. E quando Deus tratou com o general Naamã, podia ter chegado lá e curado na mesma hora a lepra dele e ter ido embora. Mas Deus queria curar o coração de Naamã. Por isso demorou todo esse processo. Por isso águas barrentas do Jordão. Por isso mergulhar 7 vezes. Porque Deus queria tratar o coração daquele homem. Ah, meu Deus, o que eu espero do Senhor? Por que Deus não fez isso aqui na minha vida ainda? Porque Deus quer curar o seu coração. Deus quer curar o coração do homem leproso e não apenas a aparência. Deus quer transformar o homem por inteiro. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer. Por isso, então, meu Deus, há tantas pessoas que estão querendo ser independentes. Ah, Deus, o Senhor não aprova o que eu estou querendo fazer, não? Eu faço assim mesmo. Você não manda em mim. Eu sou independente. Ah, mas Deus não aprovou. O profeta não aprovou. Mas ele deliberou por si mesmo fazer o que ele queria. O profeta Eliseu falou, olha, não é hora de receber nem ouro e nem prata, nem presentes. Deus falou, não é hora de receber presentes, porque as virtudes espirituais não podem ser negociadas e nem recompensadas com coisas. Não pode. Princípio de Deus. Mas Geazi ficou pensando assim, ficou pensando, só esperou Naamã virar o morro. Quando Naamã virou o morro, que sumiu de vista, ele saiu de fininho, falou que só ia no quintal resolver uma coisa e foi atrás dele. Foi atrás dele por quê? Porque na verdade queria fazer a vontade do seu próprio coração e não obedecer a Deus. Deus não havia aprovado, nenhum profeta aprovado, mas e daí? Eu vou e faço assim mesmo? Esse coração doente, queridos, revela o que muitas pessoas fazem. Se você faz isso, seu coração é doente. Ah, meu pai não aprovou. A minha mãe não deixou.
contraria a Bíblia, mas e daí, eu faço assim mesmo? Ora, o coração está doente. O coração está doente. Ah, meu Deus, mas e daí? Quem é que é dono da minha vida? Ora, o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus governa todas as coisas. Ele foi pensando que estava indo escondido do profeta Eliseu. Será que Deus não o veria? Será que o profeta também não o veria? A atitude independente dele não impede que Deus veja e reprove as nossas atitudes. Ah, mas eu sou independente, e daí? Deus vê a si mesmo? Eu sou independente, mas Deus vê e reprova do mesmo jeito. As pessoas falam assim, ó, você é crente, rapaz, você não pode fazer isso não. Como se fosse algo restrito aos crentes. Aqueles que fazem parte de uma agremiação evangélica, ou de uma igreja, todas as pessoas estão sob os olhos de Deus. Todas as pessoas, a Bíblia fala isso, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É isso que a Bíblia fala. Então os olhos do Senhor, eles podem ver todas as coisas ao mesmo tempo. Então, ser independente de Deus, ser independente da palavra de Deus, ser independente do povo de Deus, é um ato de inspiração diabólica, porque representa a rebeldia do homem a Deus. Isso já acontecia lá no Éden, lá no princípio, quando Deus falou, não faça isso, Adão, não faça isso, Eva. A serpente fala, que é isso, rapaz? Afinal de contas, quem é que manda em você? Você não é um ser autônomo, inteligente? Você não é capaz de fazer suas escolhas? Vai ficar deixando alguém mandar em você? Vai ficar deixando fazer lavagem cerebral em você, naquela igreja? Ah, não é possível, até você, tão inteligente, vai ficar aceitando lavagem cerebral de pastor? É assim que as pessoas falam. Sabe por quê? Porque querem levar você à rebeldia. Porque querem que você tenha um coração rebelde contra Deus. É isso que as pessoas querem. E na verdade não é apenas a expressão da vontade de uma pessoa, é a expressão da vontade maligna, diabólica, que assim como eles se rebelaram contra Deus, eles desejam que você também se rebele contra Deus, porque Jesus disse que o lago de fogo e enxofre está reservado aos demônios. Mas depois Deus acrescentou, e também todo aquele cujo nome não foi achado inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o anticristo, o falso profeta, a imagem da besta, todos os outros demônios serão lançados lá. Serão lançados. Então eles querem o máximo possível de pessoas em estado de rebeldia, para dizer a Deus, está vendo Deus, seu plano não funciona não, olha o povo rebelde, olha o povo contra o Senhor, olha o povo independente, olha o povo autônomo. É uma batalha espiritual, na qual todos nós estamos envolvidos, e não existe nenhuma pessoa neutra nisso. Querido, ser independente de Deus é ideia de inspiração diabólica. Você não pode, você não deve ser independente de Deus. Nós precisamos a cada dia ser mais e mais dependentes do Senhor. Geazi foi atrás de Naamã. Sou general. General, quando ele olhou para trás, viu, está vindo correndo um homem lá. Ah, é o mensageiro. Desceu depressa. General pulou do seu carro rapidamente e foi ao encontro dele. Falou assim, olha, nós não recebemos nada naquela hora, mas chegaram 2 discípulos de profeta lá e não tem nada para dar para eles têm que continuar a viagem e vai ficar muito cara essa viagem. Será que você podia me dar um talento de prata? Não, vou dar 2. Não, só um tá bom, já resolve. Não, são 2 homens, vou dar 2. Porque assim vão com fartura. 2. E não é pouca coisa não. Amarrou cada um num saco. Porque um talento eram 44 quilos de prata. Se fosse um talento de ouro, seria 44 quilos de ouro. Muita coisa. Tanto é que chamou 2 homens para carregar aquilo tudo. E os 2 homens carregaram aquilo por Geazi até perto da casa dele. Falou, agora pode deixar aqui que eu acabo de levar. Pode deixar que eu esconda isso aqui para mim agora. Guardou o negócio bem escondidinho, fez igualzinho o Acã, que enterrou a prata no chão, mas os olhos de Deus, raio-x, vê até debaixo da barraca enterrado lá no chão. Nada escapa aos olhos de Deus, absolutamente nada escapa aos olhos de Deus. Aí o profeta Eliseu olhou para o Geazi, ô Geazi, onde é que você foi? De onde você vem? A pergunta é diferente, né? Ele não perguntou onde foi, de onde você vem? Uai, de onde eu venho?
Como é que eu posso estar vindo se eu não fui em lugar nenhum? Em lugar algum. Que ideia é essa, moço? Aí ele olhou assim para ele, falou assim, ô Geazi, porventura eu não fui com você em espírito quando você foi atrás daquele homem para receber prata e roupas? Porventura eu não fui com você em espírito? Que é isso, gente? Quer dizer que o espírito do profeta saiu e foi? Ele disse, eu fui em espírito com você até lá. Foi e viu tudo. E quando ele voltou disfarçando, não tinha como esconder nada. Eu fui com você em espírito. Como é que você está falando que não foi em lugar nenhum? Como é que você pode dizer um negócio desse? Queridos, nós nunca estamos independentes dos olhos de Deus. Nenhuma pessoa, o pior incrédulo, o pior ateu, nenhuma pessoa, ninguém está independente dos olhos de Deus. Essa independência, na verdade, nos leva a consequências muito tristes. Foi o que aconteceu com Geazi. Em vez de ser independente de Deus, queridos, a nossa meta, o nosso alvo, é que nós sejamos dependentes de Deus. Dependentes de Deus em tudo e para tudo. Porque quando nós somos dependentes de Deus, a Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas isso é para aquele que é dependente de Deus. Quando somos dependentes de Deus, podemos até enfrentar o vale da sombra da morte e não tememos mal algum, porque tu estás comigo. Ele sabia, Deus, eu não estou independente não, eu estou andando no vale da sombra da morte, mas eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu estou numa situação muito difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo. Esse é o dependente de Deus. Quando somos dependentes de Deus, nós não tememos que os leprosos venham até nós, porque nós somos servos de Deus e falamos, olha, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel, porque eu sou dependente de Deus. Era isso que aquele homem estava dizendo. Quando o profeta disse, deixa ouvir a mim, sabe por quê? Porque eu dependo de Deus. E eu sei que Deus intervém na minha história, e eu sei que Deus não falha, eu sei que Deus me socorre, eu sei que Deus não me frustra, eu sei que Deus não me decepciona. Essa é a verdade. Para que o coração do homem esteja nas mãos do Senhor, confiado, entregue nas mãos do Senhor. Deixa os leprosos virem a mim, porque eu dependo do meu Deus. E Deus sabe. O profeta Eliseu sabia que não era simplesmente ele o seu poder, mas ele era um homem dependente de Deus. E Deus manifestou o seu poder de forma extraordinária por meio da vida dele. Quando nós somos dependentes de Deus, nós confiamos em Deus e obedecemos a Ele. Você pode confiar, você pode obedecer, se você for dependente de Deus. Dependente, Deus, eu dependo é do Senhor. Eu não preciso dar meu jeitinho. Eu não preciso de adiantar nada não, Senhor, porque eu sou dependente de Deus. Abraão teve um equívoco, um erro, um tropeção grave na sua história. Deus falou, olha, você vai ter um filho, Abraão. Passou o tempo, Senhor, mas eu já estou com 100 anos. Ah, já sei, é para ter um filho com outra mulher. Aí a mulher da Sara falou assim, é mesmo, Abraão, vou te arranjar a Agar, a serva egípcia, você vai ter um filho com ela. Daí esse filho vai ser meu. Gente, não foi isso que Deus falou, não. Eles não foram dependentes de Deus, que eles foram tentar resolver do seu jeito. Jacó, Deus já havia profetizado, o mais novo servirá, o mais velho servirá ao mais novo. Mas Jacó foi negociar com o irmão dele, aproveitar que o irmão estava morrendo de fome, e trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Você me dá a primogenitura? Então eu te dou essa comida, só se me der seu direito de primogenitura. Não precisava disso não, Deus falou que ia abençoar. Para que ele ia fazer isso agora? Para que ele foi abusar do irmão? E mais ainda, depois se passou pelo irmão, disfarçou do irmão dele, vestiu a roupa, cobriu-se de pele de cabrito lá e foi conversar com o pai dele para receber a bênção no lugar do irmão. Trapaceou. É porque Deus falou que vai me abençoar. Aí você vai trapacear? Aí você vai mentir? Aí você vai arrumar rolo? Não, queridos. Isso não revela a dependência de Deus. Quando nós somos dependentes de Deus, nós confiamos no Senhor.
E Ele intervém na nossa história. E é Ele que muda a nossa história em nome de Jesus. É Deus quem muda a história. Então seja dependente de Deus. Não vá correr atrás da prata do leproso. Não vá correr atrás do ouro e nem dos presentes. Porque você depende de Deus. Queridos, olha só. Como que a questão ela é bem progressiva. O Geazi, ele não era um homem de Deus. Não confiou. Não obedeceu. Por isso quis ser independente. Sendo independente, ele quis levar vantagem em todas as coisas. Geazi quis independência para ter a vantagem. E aquela vantagem era reprovada por Deus. Ah, eu saio da igreja, porque eu posso fazer as coisas erradas. É isso que acontece com as pessoas. Ô irmão, você não está vindo à igreja mais? Porque tem uns negócios aí na minha vida que eu tenho que arrumar. Aí ele sai da igreja, para dizer, ninguém me recrimina. Ninguém me censura, sabe por quê? Porque eu sou independente. Eu não sou da igreja mais não, rapaz. O que você está cobrando de mim agora? Não sou de Deus mais não. Está pensando que agora eu posso pecar à vontade. Aí você está dizendo, não sou de Deus mais não. É de quem? Então é do diabo? Não é de Deus mais, é de quem? Não sou de Deus mais não, agora eu posso fazer o que eu quiser. Essa era a postura do Geazi. Olha, já que Deus reprova isso, eu quero fazer assim mesmo? Então eu vou agir independente de Deus, eu vou sair debaixo da cobertura de Deus, para eu poder ter a vantagem que eu preciso. Se Deus reprovou, não há vantagem, há somente desvantagens, perdas e dores. Se Deus reprovou, não seja teimoso. Se Deus reprovou, não seja insistente. Se Deus reprovou, não vá, porque senão a gente vai quebrar a cara, a gente vai ter desvantagem, perdas e dores. Mas por que obedecer a Deus, se ele não era homem de Deus? Por quê? Geazi não era homem de Deus, então ele não tinha que obedecer a Deus mesmo, não. Era isso que passava na cabeça dele. Ele se tornou servo, escravo daquela vantagem material. Ele tornou-se um escravo do pecado. Eu sou livre de Deus agora, eu posso fazer isso. Ele elaborou um plano. Já sei, eu vou atrás dele, vou contar essa história. Ele traçou uma estratégia, ele criou uma história. Ele estava disposto a contrariar a palavra dada por Deus. Ele estava disposto a contrariar a palavra do profeta. E ele subestimou o poder de Deus. Tudo isso para levar vantagem. Ele queria aquela prata, aquele presente, ele queria isso de qualquer jeito. E há pessoas, meu Deus, que quando cisma com a coisa errada, ele fica desesperado e quer aquilo de todo jeito. Aí começa a atropelar, aí começa a sair da presença de Deus, aí começa, meu Deus, a andar errante fora da presença do Senhor. Que vantagem existe em andar fora da vontade de Deus? Que vantagem existe em andar fora dos planos de Deus? Que vantagem existe em sair daquele trilho que Deus estabeleceu? Que vantagem existe em ser desobediente a Deus? Em não confiar no Senhor? Onde é que existe vantagem nisso? É só mesmo um louco para pensar que existe alguma vantagem em andar fora do caminho de Deus, em andar fora daquilo que Deus estabeleceu? Ele tornou-se um escravo do pecado, fez o seu plano, elaborou a sua história. Ele estava disposto a contrariar tudo que tivesse pela frente, desde que ele conseguisse aquela prata. Meu Deus, por que esse homem pensava assim? Eu não vou passar mesmo de um servo de profeta. Não vou passar disso, então eu vou me arrumar agora. Eu não vou passar disso mesmo. Olha a expectativa que esse homem tinha de Deus. Olha o pensamento que esse homem tinha de Deus. Qual era, meu Deus, a vantagem? As pessoas hoje fazem isso. As pessoas querem a todo custo o seu lucro. As pessoas querem a todo custo a sua vantagem. Meu Deus, por que é que as pessoas fazem isso? Eles fazem isso. Não interessa, não importa. Eles querem a vantagem, querem o lucro de todo jeito. E Geazi desprezou o ensino, desprezou o conselho, desprezou a advertência do profeta para atender a sua própria vontade. A visão da prata, a visão do dinheiro, a visão das roupas, despertou nele a ganância. Ele queria aquelas coisas e faria tudo para tê-las. A ganância explodiu no coração dele. Disse, não, eu vou conseguir isso. Sabe, meus queridos, às vezes, meu Deus, as pessoas não querem obedecer a Deus. Não querem seguir o conselho de Deus, por quê? Porque, meu Deus, está com a sua visão tortuosa. Meu Deus, não é isso que o Senhor quer, não. Ô Geazi, espera aí, que Deus planejou grandes coisas para você, Geazi.
Mas não importa, ele faria tudo para ter aquelas coisas. Eu fico pensando, meu Deus, Geazi foi testemunha de algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural. Ele viu quando chegou perante ele o general Naamã leproso, e foi ele quem deu a palavra de cura, disse: olha, vai no Jordão e lava-te 7 vezes e ficarás purificado. Foi ele que deu a palavra. Quando o general Naamã voltou alegre, jubiloso, feliz, curado, com a sua pele como de uma criança, foi Geazi quem o recebeu na porta. E ele chegou e disse: agora eu quero ver esse profeta, cadê esse homem? Ah, ele está ali, eu vou chamar, vem cá. Foi ele que viu a alegria do homem curado. Ele foi testemunha de tudo isso, de uma coisa sobrenatural. E eu fico pensando, meu Deus, como é que o milagre não despertou nele tanto interesse quanto aquela prata? A virtude, o poder espiritual não despertou nele aquele desejo profundo de buscar a Deus? Ele viu um milagre extraordinário, mas os seus olhos se encheram, foi com aquela prata. Seus olhos se encheram, foi com os presentes, e não com as virtudes espirituais. O que é que enche os seus olhos, meu querido? O que é que enche os seus olhos? Às vezes nós estamos tão preocupados com coisas, que nós só vemos coisas em nossa frente. E Deus está com as virtudes espirituais, pipocando milagres aqui e ali, coisas extraordinárias, como disse o profeta Jeremias, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos ainda. Deus está querendo mostrar essas coisas, mas as pessoas estão fixadas, essas pessoas estão como que hipnotizadas com coisas. É isso que eu quero, meu Deus, é aquela coisa, é aquele negócio ali, e não consegue, meu Deus, desviar os olhos para ver a virtude espiritual. Ele poderia ser como Eliseu, porque quando Eliseu era o moço de profeta Elias, ele falou: peraí, eu quero essa virtude espiritual, é isso que eu quero para a minha vida, não quero outra coisa não. E quando Elias falava assim: Eliseu, fica aí que eu vou ali, viu? Não, eu vou atrás também. Fica aí que eu vou lá em Betel. Não, eu também vou. Fica aí que eu vou lá no Jordão. Não, eu também vou. Onde quer que Elias fosse, Eliseu ia atrás. Não, nunca te deixarei. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. E foi atrás dele, era um teste. Era um teste. Agora, meu Deus, o Geazi estava aprendendo com o homem de Deus. O profeta Eliseu havia visto os milagres que Elias operara. Ele disse: olha, eu quero também a virtude espiritual. Ele não estava ligando para mais nada. Sabe por quê, gente? Porque nada nesse mundo importa. Nenhuma coisa nesse mundo importa. O que importa são as virtudes espirituais. Daí porque eu me preocupo tanto, meu Deus, em ver as pessoas orando insistentemente em troca de coisas. Deus, eu preciso dessa coisa. Deus, preciso daquilo outro. Deus, precisa aqui de dinheiro, Senhor. Preciso ali daquela outra coisa. As pessoas fazem campanhas, fazem jejuns em troca de coisas, para Deus dar uma coisa para ele. Pastor, está errado isso? Pastor, não, não é que está errado. A questão é que as pessoas não fazem o mesmo esforço em busca de virtudes espirituais. Senhor, eu estou com fome e sede de justiça, Senhor. É isso que eu quero, Deus, eu quero vencer o pecado, eu quero ser santo, meu Deus. Senhor, eu quero o fruto do Espírito Santo, me dá essa virtude, meu Pai. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Meu Deus, eu preciso disso na minha vida. E fazer jejum, oração e súplica, porque quer virtude espiritual. Meu Deus, isso é raro. Não vou dizer que não existe não, vou dizer que isso é raro. Maior parte das vezes as pessoas estão em busca de coisas e se sacrificam em oração por causa de coisas, de algum interesse dele. E não porque quer a virtude espiritual. E não porque de fato quer crescer em direção a Deus. Eliseu quis as virtudes espirituais. E Elias deu a ele a porção dobrada. Enquanto Eliseu queria a porção dobrada, Geazi estava de olho na prata. Estava de olho nas roupas que a traça ia comer. Na prata que ladrão iria roubar, era isso que ele estava de olho. Meu Deus, o que é vantajoso nessa vida? O que é vantajoso realmente? O que é vantajoso é a unção do Espírito Santo. Deus, eu preciso da unção do Espírito Santo. Eu vou correr, Senhor Deus, eu vou correr atrás do Naamã, eu vou correr, eu vou voltar correndo para lá, eu vou lá no monte, eu vou no outeiro, Senhor Deus, mas eu preciso da unção do Espírito Santo. Senhor, eu preciso do fruto do Espírito Santo.
Ah, Senhor, eu quero receber aquilo que o Senhor quer me dar, ainda que eu pense merecer mais, mas o que o Senhor me deu, eu vou me alegrar com isso, Pai. Senhor, eu preciso amar meu inimigo, Senhor. Eu preciso amar aquele chato que me perturba, aquele irmão enjoado, Senhor. Eu preciso amá-lo. Senhor, eu preciso aprender a dar outra face para ser batida. Eu preciso aprender, meu Deus, a quando alguém tomar minha túnica, eu dar a capa também. Eu preciso aprender a andar a segunda milha, meu Deus. Eu preciso, Senhor. Isso é vantajoso. Meu Deus, essa é a virtude espiritual. Meu Deus, isso é o que nós realmente precisamos. Mas nós ficamos tão concentrados nas coisas. Nós não podemos, queridos, explorar isso. Nós não podemos pregar isso como sendo mais importante. Porque Jesus disse assim, ajuntai tesouros no céu, onde a traça não rói, onde a ferrugem não come, onde ladrão não mina, onde ladrão não rouba. Ajunta tesouros no céu. Quero ver quem vai roubar de você o fruto do Espírito Santo. Quero ver quem vai tomar de você a unção de Deus. Quero ver quem vai roubar de você a humildade. Quero ver quem vai roubar de você a simplicidade, a capacidade de você dar outra face para ser batida, a honestidade, a moralidade. Quem é que pode nos roubar essas coisas? E a Bíblia fala assim, contra essas coisas não há lei. Ninguém pode proibir disso. Ninguém, porque são virtudes espirituais. E isso é vantajoso. Então essa deve ser a vantagem que nós buscamos. Essa deve ser a vantagem. Ouvir Jesus falar, vinde benditos de meu Pai, para a herança que vos está preparada. Isso é vantajoso. Você ouvir, você sonhar que está ouvindo isso, você andar pela rua pensando que Jesus vai falar isso com você, você ter certeza no coração que Jesus vai falar isso com você, que você vai ouvir essa voz dele falando, vinde, bendito de meu Pai, entra na herança prometida. Isso é vantagem. É vantagem usar as palavras para abençoar as pessoas, para ensinar as pessoas, para orientar no caminho de Deus, para adorar ao Senhor, para fazer ponte entre as pessoas, para ligar as pessoas com afeto e não usar palavras para destruir as pessoas, para afastar as pessoas, para romper a unidade das pessoas. Não. Vantajoso é ser ponte que une as pessoas, que leva a palavra de graça, que leva a palavra de vida, palavra de perdão, de adoração, que leva as pessoas a reconhecer a grandeza de Deus, a soberania do Senhor. Não é vantajoso usar as palavras para maledicência e nem para os mexericos ou mesmo palavras ofensivas, mas é vantajoso usar a palavra de bênção, é vantajoso ser mensageiro de Deus. Isso tudo, queridos, é vantajoso, não em coisas, mas sim nas virtudes espirituais. Para a glória de Jesus, é isso que Deus quer que você tenha. Amém? É isso que Deus quer que você tenha. Qual foi a herança de Geazi? Qual foi a sua herança? O profeta Eliseu, ele era o moço, o auxiliar do profeta Elias. Ele ajudava, era discípulo, era o amigo dele. E a Bíblia conta que Eliseu foi fiel e digno. Por isso ele herdou o ministério profético que era de Elias. Ele herdou. Deus falou assim, ó Elias, prepara um sucessor para você. Prepara um sucessor. E ele escolheu Eliseu e submeteu Eliseu a alguns testes. Por isso ele herdou o ministério profético. Herdou também porção dobrada do Espírito Santo que atuava em Elias. Eliseu, o que é que você quer? Olha, eu quero... Talvez nem Elias pensava isso, né? Nem Elias pensava. Olha, meu Senhor, eu gostaria de ter a porção dobrada do Espírito que atua na sua vida. É isso que eu quero. Elias assustou. Meu Deus, quem é esse homem? Ele quer porção dobrada. Ele quer ir além do que eu fui. Ele ficou com ciúme pensando, qual que é essa? Não. Ele disse, olha, você pediu uma coisa difícil. Você pediu uma coisa difícil. Mas se você me vir quando eu for tomado,
quando vierem os cavalos e carruagem de fogo, quando vier aquele rei de moinho, se você assistir tudo isso, então você vai receber a porção dobrada do Espírito que atua na minha vida, que é o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, olha só o que Deus havia sonhado para Eliseu. Olha o que Elias deixou como legado a Eliseu. Meu Deus, o que é que Deus planejou para você? O que é que você espera de Deus? Será que na sua vida você espera só um monte de prata? Será que na sua vida você quer só roupa bonita, roupa de festa? Será que é isso que nós esperamos? Porque Geazi, isso estava bom para ele. Para Geazi, isso já era suficiente. Já estava bom. Geazi era o moço auxiliar de Eliseu. Ele deveria ser o sucessor de Eliseu. Ele deveria herdar o ministério profético de Eliseu. Esse era o plano de Deus para ele. Esse é o plano de Deus para você. Também ter ministério profético, que não precisa necessariamente ser um pastor ou ser o pastor para ter um ministério profético. Deus sonhava isso para ele, pensava, olha, Geazi vai ter o coração curado da lepra, e ele vai ser o sucessor de Eliseu. E quem sabe ele vai pedir agora porção triplicada do Espírito. Quem sabe ele vai pedir isso. Não pediu nada. Não pediu nada. Deus, eu quero um monte de prata. Não, não pode não, viu? Não, mas eu quero, é assim mesmo. E se comprometeu e perdeu. Deus tem um plano para você, ministério profético. Por isso a Bíblia fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Amém. Você quer receber porção dobrada do Espírito de Deus? Amém. Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas é para ser testemunha, é para ser o profeta, é para o ministério profético, não é para ficar de olho no ouro e na prata, é para ser profeta, é o plano de Deus para a sua vida. Mas em vez de ser o sucessor de um homem de Deus, em vez de ser o sucessor de um grande profeta, de um homem de grande unção, ele foi sucessor de um leproso. Olha que miséria aconteceu na vida desse Geazi. Em vez de ser sucessor de um homem de Deus, ele foi sucessor de um leproso. Porque o que a Bíblia fala, a lepra que era de Naamã, passou para Geazi. E Geazi tornou-se leproso naquele dia. E na descendência dele não faltaria alguém que fosse leproso. Porque todos aqueles que tivessem um coração com a mesma qualidade como esse Geazi, que fosse avarento, que fosse mesquinho, que fosse materialista, seria também leproso. Essa foi a maldição que pegou sobre ele. Essa foi a herança daquele homem naquele dia. Queridos, Deus não tem maldição para você. Deus não quer maldição para a sua vida. Deus não quer que você tenha o coração leproso, uma vida leprosa. Deus quer para você um ministério profético, abençoado e bem-sucedido. Amém? É isso que Deus tem para você. Mas o que é que você está procurando? O que é que você está buscando, meu Deus? A lepra que era de Naamã passou para Geazi. Deus queria fazer de Geazi um grande profeta, o sucessor de um homem de Deus. Mas Geazi não quis isso. Em vez de se deixar dirigir pelos planos de Deus, pelos propósitos de Deus, ele preferiu dirigir-se por seus próprios propósitos. E ele pensava que isso era melhor. Ficou com ouro? Ficou com a prata e com as roupas? Ficou. Pode ficar com tudo, gente. Ficou lá com 2 talentos de prata, ficou com as roupas e ficou com a lepra também. Para que serve agora o dinheiro? Naamã tinha muito e muito mais do que isso. Abriria mão de tudo para ser curado da sua lepra. Agora Geazi lança a mão dessa lepra para ter essas coisas. Coisas que acabam, coisas que ladrão rouba, coisas que pertencem a essa vida. Ele ficou com a prata e com as roupas que buscou de Naamã, mas ficou também com a lepra de Naamã. É impressionante as coisas que Deus vem dizendo a nós, as coisas que Deus diz a você. E quando o Senhor nos fala, querido, Ele profetiza nas nossas vidas. E nós precisamos tomar posse
da palavra profética que Deus diz. Olha o que o Senhor disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Deus quer isso. Ele é que sabe os planos de paz e não de mal que tem para você. Deus é que sabe. Se Deus é que sabe, então nós obedecemos a Ele. Então nós confiamos nele, porque Deus é que sabe. Deixe-se guiar pelos planos de Deus. Ele que sabe o que é melhor para você. Se a lepra ainda está apegada a você, você precisa avaliar os valores do seu coração. Meu Deus, fiz a campanha, Senhor, mas o meu coração ainda está leproso. Meu Deus, essa é aquela dificuldade, meu Deus, ainda está instalada. Avalie os seus valores. Veja realmente o que é importante na sua vida. Quando Naamã buscou cura da lepra, Deus curou o coração dele e o salvou. Meu Deus quer dar a você ainda mais. Pastor, não alcancei de Deus. É porque seu coração não foi alcançado por Deus ainda. Deus quer alcançar o seu coração, porque Deus não trabalha na aparência. A Bíblia fala que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o que há no seu coração, e Deus sabe onde deve atuar no seu coração. Se você quer ou não quer ser um homem de Deus, queridos, Deus sabe. Deus sabe. Se você quer ser independente, quer ser curado, mas quer ser independente, ir embora e viver a sua vida. Naamã, o leproso, tornou-se um homem de Deus. E Geazi, que deveria ser um homem de Deus, tornou-se um leproso. Meu Deus, que coisa horrível. Declare a Deus que você deseja ser um servo dele. Oh, meu Pai, eu quero ser um servo teu. Eu quero ser um homem de Deus. Você vai dizer para o Senhor: eu quero ser uma serva. Eu quero ser uma serva de Deus. É isso que eu quero, meu Deus, e alcançar os valores espirituais. Declare a Deus que você deseja isso. Pastor, mas eu não sei o que é isso. Se você nunca recebeu a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, Jesus nessa noite deseja ser o Senhor e Salvador da sua vida. Você se arrepende da sua vida sem Deus, ou da sua busca materialista pelas coisas dessa vida, ou por ter querido ser independente, por não ter confiado em Deus, nem ter obedecido ao Senhor, ou talvez porque não completou lá os 7 mergulhos do Jordão. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida, eu rendo a minha vida a Ele. Eu me entrego a Ti, Senhor. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus quer para você. Então, meu querido irmão, meu amigo, nós vamos orar agora por você.